You must think that I'm stupid. Olá, boa tarde, turma do quarto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje, terça-feira, vamos estudar a disciplina de História. Então, eu convido vocês a pegarem o livro de vocês e abrirem lá na página 121, certo? Onde nós temos como título da aula de hoje o ciclo do ouro. Nós vamos assim conhecer um pouquinho sobre a forma de trabalho escravo dentro dessa época e identificar também as características principais desse período, certo? Porque assim, dentro desse conteúdo, nós vamos ver também a questão dos metais preciosos. Nós vimos nas aulas anteriores que os governos da época, eles sempre tinham o objetivo de buscar metais preciosos e riquezas naturais, né? Desde quando o Brasil foi descoberto, 1500. E aí hoje nós vamos estudar essa parte relacionada à busca desses metais, aos escravos que trabalhavam nessa época, as formas de trabalho escravo, certo? Como Portugal estava ganhando muito dinheiro com a comercialização do açúcar, a Holanda passou a procurar esse produto em outros locais e conseguiu fazer concorrência ao açúcar português com o seu açúcar vindo das Antilhas. Assim, o ciclo do açúcar no Brasil começou a passar por uma forte crise. Muitos senhores de engenho perderam suas terras e seus escravos. Então, Portugal começou a procurar uma nova riqueza para explorar, incentivando a busca de metais preciosos. Nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais. Então, assim, nós vimos que sempre o Brasil, né, ele teve muitas riquezas naturais, como nós já estudamos, o pau-brasil, o açúcar, né, que era considerado o ouro da época. E aí, diante de tudo o que vinha acontecendo, né, que os portugueses eles estavam perdendo as mudas de cana-de-açúcar, elas estavam sendo levadas pelos franceses, né? E aí aconteceu que chegou um momento no qual os portugueses eles estavam perdendo, né, esse domínio na questão de produção da plantação da cana-de-açúcar. Então eles começaram a buscar novas riquezas dentro do Brasil. Não só a questão das riquezas naturais, como a cana-de-açúcar e o pau-brasil, como eu já falei, mas também eles procuraram agora metais preciosos, certo? Assim, a mineração passou a ser a principal atividade de exploração de Portugal. As primeiras pessoas a se instalarem na região encontraram-se sem qualquer estrutura. Não havia moradia, alimentos e remédios. Então, deixaram um pouquinho de lado, né, a produção, a plantação de cana-de-açúcar, o pau-brasil também, sua produção. E aí eles começaram a buscar metais preciosos nas terras brasileiras. Só que quando esses escravos, essas pessoas, os colonos vinham para o Brasil, vinham produzir, né, procurar esses metais preciosos, eles não tinham condição nenhuma para se fixar no Brasil, porque eles não tinham moradia, eles não tinham alimento e muito menos os remédios, certo? Os negros passaram a trabalhar em várias atividades diferentes. Podiam ser encontrados escravos trabalhando em serviços domésticos, como artesãos, vendedores ambulantes e na própria mineração. Os escravos vendedores ambulantes eram conhecidos como negros do ganho, mas a maior parte do que ganhavam ficavam com seus dons. Então, o que acontecia? Os negros, eles continuaram sendo escravizados, tá? Porém, eles começaram a ter outras funções
para os seus donos, como aí eu acabei de ler. Eles eram escravos domésticos, trabalhavam como domésticos, vendedores, eles eram vendedores, e aí eles eram artesãos. Então eles começaram a produzir, a trabalhar para os seus donos. Eles não ganhavam nada com isso, tá? Todos os lucros deles eram passados para os seus donos, porque eles eram escravos. A exploração do ouro dependia do escravo, que trabalhava nas minas e passava boa parte do dia com as pernas dentro da água, porque tinha que procurar ouro nos rios, em suas margens e no leito. Como os maus tratos continuavam, os escravos frequentemente ficavam doentes, sendo as doenças mais comuns causadas pelos grandes tempos que passavam na água explorando o ouro. Por conta de tudo isso, os escravos trabalhavam, em média, apenas 8 anos, porque morriam com alguma doença. Depois que o ouro dos rios acabou, os escravos passaram a extrair o ouro das encostas dos morros e das galerias subterrâneas. Então, assim, olha só, os escravos, certo? Eles trabalhavam como escravos, né? E aí nós podemos ver que a vida escrava era muito cansativa, porque além deles trabalharem dentro da água, que já é cansativo, minerando ouro, procurando ouro, eles trabalhavam muitas horas por dia, né? Não tinham condições, não tinham morada, não tinham alimentos e muito menos remédios. Então, em média, a vida dos escravos era de apenas 8 anos. Era muito pouca, porque eles acabavam morrendo, porque as suas condições eram condições precárias e tristes, né? Nessa época, o escravo podia comprar a sua alforria. O governo português cobrava impostos muito altos aos mineradores, ou seja, aos donos de escravos. Então, os escravos, eles poderiam comprar, né, a sua carta de liberdade. Porém, muitas vezes eles acabavam não comprando, porque eles já estavam cansados, eles não tinham moradia fixa, não tinham como voltar para as suas terras, para a África, né? E aí acabavam que ficavam vivendo essa vida e acabavam morrendo. Então, assim, a vida escrava era muito triste, era muito puxado. E aí, esse período, esse ciclo de ouro, uma das principais causas que o caracteriza é isso, é a vida escrava, né? Que os escravos, eles mineravam muito tempo, eles passavam muito tempo em busca de ouro, que não eram para o seu próprio bem, sim para os donos deles, né? Infelizmente acontecia dessa forma. E aí nós temos uma atividade, certo, proposta na página 123 até a página 125, certo? Vamos lá. Primeira questão. Escreva o motivo pelo qual o açúcar começou a entrar em decadência no Brasil, porque a Holanda, ela começou a fazer concorrência com o açúcar português, né, que vinha lá das Antilhas, certo? Essa é a resposta. Segunda questão. Quem encontrou o ouro na região onde atualmente fica o estado de Minas Gerais? Os bandeirantes de São Paulo, tá? Terceira questão, faça a correspondência. 1. Cobrava impostos muito altos aos mineradores. 2. Sofriam maus tratos e ficavam doentes com frequências. 3. Fabricação de artesanato e venda ambulante. Vamos lá. Tipos de atividade nos quais os escravos passaram a trabalhar. Eles passaram a trabalhar na fabricação de artesanato e venda ambulante. Então, o primeiro quadradinho é o número 3. O governo português era quem cobrava os impostos, né? Muito alto aos mineradores, então será o número 1. E os escravos, quem eram? Número 2, sofriam maus tratos, né? E ficavam doentes com muita frequência. Então, a ordem ficou 3, 1 e 2, certo? Quarta questão. Sabendo que as primeiras pessoas a se instalarem na região encontraram-na
sem qualquer estrutura, pois não havia moradias, alimentos ou remédios. Que comentários você faz a respeito dessa situação? Então, assim, é uma resposta pessoal, na sua opinião, para vocês. Sabendo que essas primeiras pessoas se instalaram na região e elas não tinham nem estrutura para morar, não tinham moradia, não tinham alimentos, né? Não tinham remédios. Que comentários vocês aí, para vocês, adolescentes, crianças, vocês podem falar a respeito dessa situação? Então, é uma resposta pessoal, certo? Quinta questão, marque a resposta correta. A. Quem fazia a extração do ouro? Eram os indígenas, os holandeses ou os escravos? Os escravos eram responsáveis por essa extração. B. Os negros vendedores ambulantes eram conhecidos como ambulantes, negros do ganho ou negros vendedores? Eles eram conhecidos como negros do ganho, tá? Sexta questão. Quais atividades os escravos negros exerciam? Vamos lá. Eles faziam serviços domésticos? Sim. Aí vocês irão marcar um X. Fiscalização? Não. Artesanato eles faziam? Sim. Aí vocês também irão marcar um X. Feitoria? Não. Vendas ambulantes? Sim. Aí vocês podem marcar um X. Mineração? Também. Podem marcar um X aí. E na sétima questão, troque o código pela letra correspondente e descubra o nome do documento que o escravo podia comprar e que garantiria sua liberdade na época da mineração. Então, vocês vão colocar aí em cada símbolo a letra e vai formar o quê? A resposta será carta de alforria. Muito bem. Oitava questão também é pessoal. Observe as cenas que mostram o que aconteceu depois que o ouro dos rios acabou e escreva a explicação. Então, a primeira imagem tem os escravos, né? Onde eles estão minerando. Vocês vão explicar um pouquinho. E na segunda também, certo? E a nona e última questão. Observe as imagens e pesquise onde o ouro das regiões das minas foi empregado, registrando sua opinião sobre esse fato. Também é uma resposta pessoal. Na primeira imagem aí, nós temos a igreja de São Francisco lá em Salvador, na Bahia, que o ouro foi empregado nessa igreja, tá? Depois nós temos a imagem do Mosteiro de São Bento, em Olinda, Pernambuco, que esse ouro também foi colocado lá no tempo dos escravos, sim. E a terceira imagem nós temos a capela de ordem franciscana, também em Recife, Pernambuco, tá? E aí também foi colocado esse ouro nessa igreja. Então vocês vão observar essas imagens e vão copiar a opinião de vocês sobre essa colocação desse ouro nessas igrejas, certo? Então, essa foi nossa aula de história de hoje, onde nós falamos sobre o ciclo do ouro, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus, façam a atividade, tá? A tia já está fazendo a correção com vocês, para que nas próximas aulas você possa corrigir pessoalmente, tá? Fiquem com Deus e até mais. Tchau!